Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Vamos juntos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estudar a lição 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós descobrimos que Ele é muito maior do que todas as objeções, do que todos os obstáculos que nos cercam. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que em Jesus nós podemos todas as coisas. E quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o poder de Deus. A fé, a oração, a união, a vigilância e a palavra de Deus é a arma para vencermos todas as objeções. Tudo aquilo que se levanta contra nós, se nós tivermos essas armas, nós venceremos e glorificaremos o nome de Deus em nós. A leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias 4, do 8 ao 20 e 1 João 4, 5 e 5. 1 João 4 diz assim: Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós já vencemos o maligno, nós já vencemos o mundo. Só precisamos trazer isso através da fé. Só precisamos acreditar na vitória, porque a vitória é nossa. Neemias enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus ser realizada. Precisamos buscar a sabedoria. E Jesus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é Jesus revelado a nós. Jamais podemos deixar alguma coisa abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Não podemos perder a nossa fé, porque é pela fé que nós acreditamos que Deus existe. É pela fé que nós acreditamos que o mundo e tudo que nele há foi feito pela palavra de Deus. Somente pela fé. Então não podemos deixar a nossa fé ser abalada. Porque se nós deixarmos a nossa fé ser abalada, nós andaremos perdidos. Não viveremos a vida abundante que Jesus tem para nós. Se perdermos a nossa fé, não receberemos os galardões de Deus para nós, porque o final do versículo de Hebreus 11:6 é que Deus ele tem prazer em nos galardoar. Deus é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? É recompensador. Se você tem dificuldade em ser recebedor, em receber a bênção de Deus, em receber o favor de Deus, busque ajuda, porque Deus ele tem favor para nós. Deus ele tem prazer em nos abençoar. A Bíblia fala assim que a alegria de Deus é a nossa força. Então, se você não está forte, se você não está vitorioso, você está deixando Deus triste. Precisamos pensar por essa ótica, porque assim vamos nos erguer. Vamos ser ousados como um leão. A Bíblia nos convida a sermos ousados como um leão. A nossa luta, ela é antes de tudo espiritual. Hebreus 6:12 fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Por isso nós precisamos andar por fé. Andar por fé é não andar por vista desse mundo, porque andar por vista deste mundo é andar na carne. E a Bíblia diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus.
Precisamos viver o sobrenatural de Deus para nós. E para isso precisamos elevar a nossa mente, precisamos encher a nossa mente de tal forma que ela venha transbordar do conhecimento de Deus. Somente quando nós estivermos tão cheios da palavra de Deus, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, nós vamos começar a viver o extraordinário de Deus para as nossas vidas. E é possível vivermos o extraordinário de Deus para nós, aqui nesse mundo, aqui nessa vida, porque é promessa de Deus. E por fé nós precisamos acreditar e trazer à existência essa vida abundante de Jesus para nós. Efésios 6,13 fala que quando nós lutarmos, nós devemos resistir firmes, não desistir, até vencermos. Nós precisamos resistir no dia mau, tendo feito tudo, ficar firmes. A Bíblia não nos aconselha a desistir. Em todo momento, a Bíblia nos instrui a prosseguir, a lutarmos, em sermos mais do que vencedores, a não baixarmos a guarda, porque temos um Deus poderoso que luta por nós. Nós só vamos ser derrotados se nós desistirmos. E não é a nossa condição que nos dá a vitória, é o nosso Deus. Por isso precisamos ter fé, por isso precisamos não perder a nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus, se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos e foi provado vários benefícios para quem ler a palavra de Deus mais de 4 vezes por semana. E um dos benefícios de que quem lê a palavra de Deus mais de 4 vezes por semana é que a sua fé é aumentada 200%. Isso foi provado cientificamente. E a Bíblia já diz que sem fé, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ler a palavra de Deus. A fé vem por conhecer a palavra de Deus. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Porque a pesquisa disse que 1 vez por semana não faz diferença nenhuma. 2 vezes por semana também não. 3 vezes por semana faz muito pouca diferença na sua vida. Mas 4 vezes por semana a diferença é gigantesca, trazendo benefícios para a nossa vida. Na luta contra os nossos inimigos, contra o mundo, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz que a arma que vence o mundo é a nossa fé. O que é fé? É você acreditar que o melhor está por vir. É você acreditar que mesmo não vendo a vitória, você acredita na vitória. As nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E para eu lutar com as armas espirituais, eu preciso ser espiritual. Porque se eu for carnal, eu não vou lutar com as armas espirituais. E a Bíblia fala que o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual, ele entende tanto as coisas carnais quanto as coisas espirituais. E eu te pergunto, você é uma pessoa carnal ou você é uma pessoa espiritual? Você sabe me responder o que é ser uma pessoa espiritual? Eu tenho 25 anos que trilho esse caminho junto com o povo de Deus. E tem 25 anos que eu leio a Bíblia. E eu tenho percebido que tem tido uma grande inversão
de valores sobre o que é ser espiritual. Porque as pessoas não têm buscado o conhecimento de Deus e o conhecimento da palavra de Deus. Quando Daniel orou por um despertamento espiritual, esse despertamento espiritual era a volta do povo à palavra de Deus, era a volta do povo a obedecer a palavra de Deus. A mesma coisa com Neemias. E não é diferente nos nossos dias. E às vezes nós achamos que ser espiritual é falar em línguas, é falar alto. Ser espiritual é você obedecer a Bíblia, é você andar por fé, é você ter Jesus como seu Senhor, é você ter a palavra de Deus impressa no seu coração e obedecê-la. Isso é ser espiritual. É você não viver em conformidade com as regras deste mundo. É você ter a vida abundante que Jesus tem para você. Porque muitas das vezes as pessoas aparentam ser espirituais em público, mas no offline, elas não são espirituais. Nem sabem o que é ser espiritual. Uma pessoa espiritual, ela não aparenta ser, ela simplesmente é. Aonde ela estiver. Ela não muda a sua postura se ela está em frente às pessoas ou se ela está offline. Porque ela é. Precisamos aprender a ser. O mundo inverteu os valores. Hoje, não somos valorizados pelo que somos valorizados pelo que temos. Mas Deus, Ele não nos valoriza pelo que temos. Deus, Ele nos valoriza pelo que somos. Quem você é diante de Deus? Quem você é para você mesmo? Quem você é para a sua família? Não podemos nos vender por nenhum preço, porque fomos comprados por um bom preço, que é o sangue de Jesus. Então precisamos ser em Jesus mais do que vencedores, vitoriosos, verdadeiros, alegres, gratos. Isso é ser espiritual. A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Leia Efésios 6, do 10 ao 18, onde fala sobre a armadura de Deus. Precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau. E a armadura de Deus fala de caráter. O inimigo, ele não pode nos tocar se nós formos pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas verdadeiras. Se nós tivermos aquelas características que os discípulos procuravam nos homens para serem diáconos, para serem representantes do reino, o diabo, ele não pode nos tocar. Não precisamos ter medo de sermos tocados pelo inimigo. Primeiro, porque ele não nos toca se Deus não permitir. E segundo, ele só nos toca se nós abrirmos a porta. Abrirmos brecha, deixarmos brechas. Por isso Jesus disse para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Devemos viver um dia de cada vez. O inimigo, ele procura atingir a nossa fé. Porque ele sabe que se ele atingir a nossa fé, nós vamos nos afastar de Deus. Porque a única característica em nós que agrada a Deus é a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que eu faço precisa ser por fé.
porque senão eu não vou estar agradando a Deus. E aí nós precisamos nos perguntar, qual é a nossa motivação? É agradar o homem ou agradar a Deus? Porque muitas vezes estamos preocupados em agradar o homem e nem queremos saber o que Deus acha. Então, para você saber se você está agradando a Deus ou ao homem, é só você questionar se o que você faz é por fé. E o inimigo tenta enfraquecer a nossa fé com desprezo. Era o que eles faziam com Neemias. Neemias 4:2 diz assim, que os samaritanos diziam assim: que fazem esses fracos judeus? Os samaritanos chamavam os judeus de fracos. E muitas vezes as pessoas têm te chamado de fraco, têm questionado a sua fé. Estou lembrando aqui do caso recentemente que aconteceu com aquele motoboy. E ele se posicionou, o rapaz digno de misericórdia, né? Não estou aqui para falar desse vídeo, mas aquele acontecimento desse episódio há pouco tempo, a vítima ali do vídeo é digno de misericórdia, digno das nossas orações. Mas o Mateus, ele se posicionou como um servo de Deus, como uma pessoa equilibrada. Ele não deixou, pelo menos aparentemente, o desprezo lhe afetar. E é assim que nós precisamos agir diante da vida. Nós não podemos nos rebaixar pelo que o outro disse de nós. Porque se eu sei quem eu sou, eu não vou me rebaixar pelo que o outro diz a meu respeito. Eu só vou me rebaixar pelo que o outro diz a meu respeito se o meu valor estiver no que eu tenho. Mas se o meu valor estiver em quem eu sou, o outro não vai conseguir me rebaixar. Por isso precisamos ativar a nossa identidade, renovar a nossa identidade em Cristo, saber quem somos. Somos mais do que vencedores, somos filhos de Deus, Criador dos céus e da terra. Somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Essa é a mensagem para os últimos dias, renovarmos a nossa identidade de filhos de Deus, de feitos à imagem e à semelhança do Criador, de mais do que vencedores em Cristo Jesus. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E essas armas espirituais é o conhecimento da palavra de Deus, é sermos revestidos da palavra de Deus, é nos voltarmos ao conhecimento de Deus. O inimigo ataca com as armas do escárnio, se escarnecendo do povo de Deus. Neemias 4, do 3 ao 4, Jeremias 27, Salmo 79, 4. Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio dos pecadores. O que é escarnecer? O exemplo de Jesus. Os fariseus olhavam para Jesus e falavam: ele é Belzebu. Ele expulsa os demônios por Belzebu. E se nem Jesus escapou dos escárnios do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, não é nós que vamos escapar. Mas em quem estaremos firmados quando passarmos por escarnios, por zombarias, quando as pessoas zombarem a nossa fé? Porque o que tem feito, principalmente os jovens, afastarem da palavra de Deus, é o escarnio. É as pessoas é a zombaria, as pessoas olharem para eles e dizer: mas você é tão inteligente e acredita na Bíblia? Acredita nesse Deus? Isso é escarnecer da nossa fé. Mas o jovem que se deixa abater por esse tipo de zombaria é porque ele não é firmado na rocha, ele não conhece a palavra de Deus, ele não lê a palavra de Deus mais que 4 vezes por semana.
Porque se ele tivesse imprimido a palavra de Deus no seu coração, ele não se afetaria. Por isso, pai, leia a palavra de Deus junto com seus filhos. Seja exemplo para o seu filho, para que ele venha ler também a palavra de Deus. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa, para a grandeza da tarefa. A obra de Deus, ela é grande. O nosso chamado, ele é grande. E se nós olharmos para o todo, nós ficamos paralisados. Moisés, quando ele olhou para o tamanho da obra que Deus tinha chamado ele para fazer, de libertar o povo ali do Egito, ele não queria fazer. Mas Deus, ele nos convida a vivermos um dia de cada vez. E ele vai conosco, ele é conosco. Durante o dia, Deus era com Moisés na nuvem. E durante a noite, ele era com Moisés na coluna de fogo. Um dia de cada vez. Se nós olharmos para a imensidão daquilo que temos que fazer, nós nos paralisamos. Tem um ditado popular que diz que se nós olharmos o tamanho do elefante, nós não conseguimos comê-lo de uma vez só. Mas se todos os dias nós comermos um pedacinho, nós vamos dar conta de terminar. Mesma coisa uma melancia. Nós não conseguimos comê-la inteira, mas se a partirmos, picarmos em pedaços, nós conseguiremos consumi-la. Assim as nossas tarefas. Precisamos ter a ideia de um todo, mas não podemos focar no tamanho. Precisamos focar em um dia de cada vez. O que eu vou fazer todos os dias que vai fazer com que eu alcance o meu alvo? Esse é o nosso objetivo. Para isso Deus nos chamou. Por isso, como Neemias, nós precisamos ter clareza do nosso chamado. A obra que Deus chamou Neemias para fazer era grande, para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias, ele tinha um plano, ele sabia tudo o que ele precisava fazer, mas ele fez um dia de cada vez. Quando os samaritanos o convidavam para descer para as festas, para estar com eles, para tirar a sua atenção, a resposta que Neemias mandava era: eu estou empenhado em uma grande obra, de forma que eu não posso parar. Essa é a diferença dos vencedores para os perdedores. Os perdedores olham para o tamanho da obra e desistem. Os vencedores olham para o tamanho da obra, convida a Deus, se enche de sabedoria, busca o conhecimento e faz um dia de cada vez e não desiste. E o nome de Deus é glorificado na sua vida. O inimigo usa também contra nós boatos e mentiras. As pessoas vão se levantar. Quem não faz nada sempre critica quem faz. Mas a Bíblia diz que quando falarem mal de nós, se estiver falando mal mesmo, se for mentira o que eles falam contra nós, nós devemos nos alegrar. Mas se o que as pessoas falam como mal for verdade, devemos nos envergonhar. Mas se a crítica contra nós for mentira, nós devemos nos alegrar, porque Deus nos dará a vitória. Porque em Cristo seremos mais do que vencedores. E para sermos vencedores, o que precisamos é prosseguir, é não desistirmos, é não retrocedermos. Receba essa palavra. Ser forte e corajoso, o Senhor é contigo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desanima. Seja qual for o seu projeto, seja qual for o sonho que Deus colocou no seu coração, se você consegue enxergar o plano que Deus colocou no seu coração, ele já existe. E é você que vai determinar o tempo da concretização desse sonho. Quanto mais cedo você acordar, mais tarde você for dormir, quanto mais você buscar o conhecimento, mais você orar, mais você colocar em prática aquilo que Deus te chamou para fazer, quanto mais você praticar, mais você vai ficar bom, vai se tornar perito e vai realizar aquilo que você quer realizar. Ore, mas haja na mesma intensidade.
Tiago, ele disse: me mostra sua fé sem obras, que eu vou te mostrar as minhas obras pela minha fé. O inimigo usa como armas também as astúcias, que foi o que eu acabei de dizer. O inimigo chamava Neemias, convidava Neemias para descer para a festa, para tirar o foco de Neemias. Mas Neemias não se deixou levar pelas astúcias dos samaritanos. Neemias sabia quem ele era, ele se posicionava. Precisamos nos posicionar. Os inimigos também, ele usa como arma as ameaças. Se alguém tem te ameaçado e se você não deve, simplesmente se posicione e busque a Deus, que Deus vai te dar a vitória. O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escarnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz, que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Qual o segredo da vitória dos judeus e de Neemias? O segredo da vitória deles é que eles tinham certeza de que eles estavam fazendo a vontade de Deus. Neemias 2:20 diz assim: o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Precisamos ter certeza de estarmos no centro da vontade de Deus. E às vezes, para descobrirmos o centro da vontade de Deus, o nosso propósito, precisamos gastar tempo. Precisamos buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, para sabermos qual é o propósito de Deus para nós. Mas em tudo devemos dar graças ao Senhor. E quando nós estivermos no centro da vontade de Deus, ninguém pode nos parar, porque o nosso Deus luta por nós. Os judeus venceram pela oração. Em tudo, os judeus levavam os seus cuidados em oração a Deus. Jesus, ele nos ensinou a levar os nossos cuidados em oração a Deus. Devemos ter o hábito de orar, buscar a sabedoria de Deus, buscar o livramento de Deus, buscar o conhecimento de Deus, buscar intimidade com Deus através da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos instrui a orarmos sem cessar. Devemos orar em todo tempo devemos levar os nossos pensamentos em oração a Deus. O que é perseverar em oração? Quando nós começamos a orar, muitas vezes a nossa mente é cativa. O inimigo não quer que nós oremos, mas nós precisamos prosseguir, perseverar em oração. E a oração que Deus ouve, a oração que toca o coração de Deus, é aquela oração que nós sabemos quando nós oramos e que Deus ouve a nossa oração, e quando nós oramos e que a nossa oração não passa do teto. Nós sabemos, porque somos pessoas espirituais. E quando nós começamos a orar e que a nossa mente começa com preocupações, se dispersar, pensando em tudo que temos que fazer, começamos com ansiedade, precisamos conseguir nos acalmar, acalmar a nossa alma e nos conectarmos com Deus. E falarmos para Ele das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos e nos revestirmos dele para sermos mais do que vencedores. E devemos, nas nossas orações, ficarmos em silêncio para ouvi-lo. E quando ouvirmos, devemos obedecer. E para ouvirmos a Deus com mais facilidade, devemos conhecer a sua palavra. Porque quando nós conhecemos a sua palavra, Ele nos responde conforme a sua palavra. E quão maravilhoso é termos uma palavra rema do nosso Deus. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração.
O inimigo não quer que nós oremos. Temos o exemplo de Daniel. Daniel orou 21 dias. Deus tinha ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia. Mas houve uma batalha no mundo espiritual para que Daniel não recebesse a sua oração. E essa batalha está na nossa mente. Talvez na mente de Daniel ali, Daniel estava pensando, preocupado com muitas coisas. E às vezes nós não conseguimos nos conectar com Deus, porque andamos ansiosos demais, preocupados demais. E Jesus ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes lançai sobre mim as vossas ansiedades, os vossos cuidados, porque sou eu que tenho cuidado de vós. Temos um Deus maravilhoso que cuida de nós, um Deus que não nos desampara. Precisamos persistir em oração, orar até que alcancemos a vitória. Orar e agir, não podemos desistir. Porque se cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, não podemos desistir. Elias orou por 7 vezes para que chovesse. Elias não desistiu da sua oração. Daniel orou 21 dias para que a sua oração fosse respondida. Mas eles não desistiram da sua oração. Jacó lutou com um anjo, até que ele fosse ferido na sua perna, mas ele não desistiu da sua vitória. Essa é a persistência que Deus quer ver em nós. Porque Deus quer pessoas fortes. Porque a alegria dele é a nossa força. Deus ele quer que nós não desistimos, mas que nós perseveremos em ação e em oração, para que nós alcancemos a nossa vitória. E quando nós não tivermos mais força para orar, o Espírito Santo ora por nós. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não precisamos nos preocupar com a posição em que estamos. Orar sem cessar é orar em pé, deitado, ajoelhado, sentado. Do jeito que você tiver, clame pelo seu Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, voltado para Jerusalém. Mas ele orou também dentro de uma cova do leão. Jonas orou dentro do ventre de uma baleia. Não importa onde e como você estiver, clame ao seu Deus, que no tempo oportuno ele vai te ouvir. O segredo é estarmos sempre em oração e darmos liberdade ao Espírito Santo para agir por nós. É sermos espirituais, é conhecermos a palavra de Deus, é nos voltarmos para Ele, é termos um despertamento espiritual. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.